Acredite, você pode. É tempo de fazer acontecer. Introdução. Quem tem destruído seu sonho? Parte 1. Ouvi uma história sobre um casal da Carolina do Sul, que morava nos pés das montanhas. Certo dia, enquanto caminhavam por ali, viram cogumelos selvagens crescendo por todos os lados, então decidiram arrancá-los e levá-los para casa. Convidaram alguns amigos para uma festa do cogumelo. Não, eles não fumaram, comeram. Eles refogaram, fritaram e fizeram os cogumelos à milanesa. Fizeram omeletes de cogumelo, salada de cogumelo e sopa de cogumelo. Inclusive, inventaram algumas sobremesas de cogumelo. Após o jantar, enquanto todos os convidados estavam reunidos à mesa, curtindo um momento agradável, o anfitrião levou as sobras para a cozinha. Ele tinha um gato velho e preguiçoso, então resolveu alimentá-lo com o que restou da comida. O gato devorou os cogumelos. Algum tempo depois, o anfitrião voltou à cozinha e encontrou o gato deitado no chão, ofegante e espumando pela boca. Ele imediatamente ligou para o veterinário, que o aconselhou a levar os convidados para a emergência rapidamente, para fazer uma lavagem estomacal. O veterinário suspeitava que haviam arrancado fungos envenenados em vez de cogumelos. Após ter ido ao hospital e terem o estômago bombeado, as pessoas finalmente voltaram às suas casas. O casal foi à cozinha esperando ver o gato deitado no chão sem vida, mas o que viram foi o gato na esquina da cozinha com uma ninhada novinha de gatinhos. Imagine, você já passou por isso? O que eles achavam ser dor de morte era, na verdade, dor de nascimento. Pode parecer que seu sonho esteja espumando pela boca e ofegante quando, na realidade, você está mais perto de dar luz ao sonho do que antes. Se você está sem coragem e sente como se seu sonho estivesse morrendo, não desista. Não desista tão cedo do seu sonho. Pode ser que você esteja tendo dores de parto, e não de morte. Sempre é cedo demais para desistir. Continue em frente. Continue sonhando o sonho que Deus colocou em seu coração. Se fosse fácil, qualquer um poderia alcançá-lo. Sempre é cedo demais para desistir. O mesmo pode acontecer com você e com sua vida. Pode ser que você leia errado a mensagem das suas circunstâncias e perca seu destino. Através deste livro, gostaria de preparar você para que isso não aconteça. Quero lhe equipar para que você acredite que pode alcançar o seu sonho. Quando começamos a buscar nosso sonho, sempre aparece alguém para tentar roubá-lo. Muitas vezes, é alguém que nunca teve um sonho próprio, ou, se teve, o abandonou. Pode ser inclusive um membro da família, que vive dizendo que Deus não poderia fazer nem faria com alguém como você. A questão não é se você pode sonhar, mas se você tem coragem de agir. Com o que você sonha? O que Deus lhe capacitou para enxergar, mas não existe ainda. Você nunca poderá sonhar mais do que Deus. Ouça. Deus pode fazer qualquer coisa, muito mais do que você possa imaginar ou pedir em seus maiores sonhos. Deus ama os sonhadores. Ele é quem dá novos sonhos e restaura os quebrados. Quando sonhamos, nos movemos para mais perto de como Deus vê as coisas. Nesse momento, ultrapassamos nossas limitações, nos movemos de onde estamos, para onde Deus quer que estejamos. Em outras palavras, começamos a ver nossas metas em seu estado completo. A questão não é se você pode sonhar, mas se você tem coragem de agir. Existe um sonho em seu coração? A vida o enterrou? Já lhe disseram que você é velho demais? Não acredite nisso. Siga seu sonho sem se importar com quão irreal pareça, pois sonhos são como crianças, são sua descendência. São a alegria do seu presente e a esperança do seu futuro. Proteja-os. Alimente-os. Encoraje-os a crescer, pois desde que você tenha um sonho, nunca será velho demais. Estou falando sobre um sonho dado por Deus, que leva a resultados honrados por Deus. O Senhor tem um sonho para você, e ao buscá-lo, Ele o revelará. Os sonhos normalmente não chegam ao som de trombetas. Podemos perdê-los. Eles são frágeis, tendem a vir bem suavemente, e podem crescer bem lentamente. Sonhos são como uma névoa divina, e a respiração forte de um crítico é capaz de dissolvê-los. É preciso apenas uma palavra negativa de uma pessoa cínica para destruir um sonho.
Precisamos ter cuidado com os assassinos de sonhos. Certifique-se de que você não está assassinando seu próprio sonho, pois você pode ser seu pior crítico. Tenha cuidado para não desistir do seu sonho. Ao invés, decida cumpri-lo. Acredite que você pode realizá-lo, e você conseguirá. Você se encontra em um casamento ruim? Então, peça a Deus para lhe dar a visão de um casamento restaurado. Está com problemas financeiros? Sonhe com algo melhor do que ser endividado por toda a vida. Eu uso as palavras sonho e visão alternadamente, e as duas são relacionadas ao seu destino. O livro que você está segurando lhe ajudará a caminhar, enquanto você segue a jornada do seu sonho. Meu sonho é ajudar você a destravar seus sonhos, e minha oração é que você possa dar um passo de fé para alcançar seu destino. Deus é sonhador também. O momento em que somos mais parecidos com Deus é quando sonhamos, pois Ele é um sonhador desde o princípio de todas as coisas. A natureza dele está em nós, e é por isso que podemos olhar para algo que parece ser nada e crer que pode acontecer. Deus realiza as coisas a partir do nada, e passou para nós a habilidade de fazer a mesma coisa, criar algo a partir daquilo que não podemos ver. Fé é agarrar o nada e segurá-lo até que se torne algo. Sonhar com a existência de algo é a especialidade de Deus. Será apesar de não ser, é a essência da natureza, daquele que nos criou à sua semelhança. Ele nos criou para que trouxéssemos seu reino ao mundo. Ele inspira e vivifica nossos sonhos, para que possa conquistar o que quer cumprir. Ele procura por pessoas que levarão a sério os sonhos colocados em seus corações, crendo que todas as coisas são verdadeiramente possíveis para esse Deus sonhador. Tenha cuidado para não desistir do seu sonho. Ao invés, decida cumpri-lo. Acredite que você pode realizá-lo, e você conseguirá. Talvez você sonhe em ser o melhor músico do mundo, ou em ter seu próprio negócio, ou em tornar-se um atleta profissional, ou um médico, ou um advogado. Se o Espírito Santo lhe deu um talento, e se você passar tempo com ele, e se ele o capacitar para que você pratique, e se torne habilidoso, você conseguirá. O importante é passar tempo com Deus, pois quando fazemos isso, Ele destrava nossos sonhos e nos capacita a caminhar com eles. Acredite que você pode. Eu sei que isso funciona, pois estou vivendo isso. Uma vez, tudo o que eu tinha em minha vida era um sonho. Tudo o que eu tinha era algo dentro de mim. À minha volta, eu ainda não tinha nenhuma parte do sonho, mas algo dentro de mim dizia: está logo ali. Está logo ali. Vá buscá-lo. Há um ministério ali. Quando eu era solteiro, sonhava em ter uma esposa linda. E hoje tenho a esposa dos meus sonhos. Realmente tenho. Não sei onde eu estaria sem ela. Não sei o que faria sem ela. Cherise é linda por dentro e por fora. Com ela, Deus me deu os filhos dos meus sonhos. Eles são lindos, saudáveis e fortes. Amam a Deus e querem fazer sua vontade. O que mais um homem poderia querer? Lembro-me de quase 2 décadas atrás, quando o Senhor me chamou para Gainesville, na Geórgia. Na primeira vez em que dirigi pela cidade, tudo o que eu tinha era um sonho. Sonhava que Deus levantaria uma igreja poderosa aqui, que poderia tocar as nações, onde pessoas seriam salvas, onde fluiria libertação, e onde as pessoas seriam cheias com o precioso Espírito Santo. Agora estou em meio ao cumprimento desse sonho. A igreja está crescendo tão rápido, que eu poderia escrever sobre isso, e ter mais novas coisas, para contar quando você terminasse de ler. Em minhas finanças, estou vivendo um sonho. Tenho um lindo lar. Agora tenho bênçãos à minha volta. Às vezes, tenho vontade de dizer: Senhor, sou como aqueles que sonharam. Hoje em dia, eu viajo pelo mundo. Prego a palavra em vários países, para meus heróis, pessoas quem eu nunca pensei que conheceria, homens e mulheres de Deus, com quem eu nem me sinto digno de estar. Enquanto estou pregando, é incrível olhar para baixo e vê-los sentados na primeira fileira. Posso lhe dizer que é a vida dos meus sonhos. Certa vez, sonhei com um ministério de louvor que tocaria o mundo. Recentemente, assinamos um contrato para um projeto que vai por todo o mundo. Essa é só mais uma parte dessa etapa da vida, em que sonhos estão sendo realizados, e tudo o que posso dizer é: isso está mesmo acontecendo. Deus tem abençoado minha vida, e Ele a tem tornado a vida dos meus sonhos.
Ele quer abençoar você com a vida dos seus sonhos também, ele quer mesmo. Capítulo 1. Escreva a visão. Certo dia, eu estava passando as folhas de um caderno velho, que estava cheio de anotações sobre pregações de 15 anos antes. Enquanto lia aquele caderno, encontrei uma lista de metas, que eu havia escrito para minha igreja. Havia objetivos como preencher todos os assentos da galeria, começar nosso primeiro jejum de 21 dias em janeiro, e expandir nosso ministério de televisão de um canal para vários. Ao fazer uma retrospectiva, foi lindo ver como Deus fez muito mais do que eu podia imaginar quando escrevi aquela lista. Daquela época em diante, não só a galeria foi preenchida, mas também construímos uma área maior, e a enchemos também, e agora estamos num processo de expandir nosso templo atual. O ministério televisivo expandiu-se a 3.000 canais em redes nacionais e internacionais. Quando anotei essas sementes de sonhos e ideias, não podia imaginar que Deus transformaria o primeiro jejum de 21 dias da nossa igreja em um movimento nacional e internacional, que geraria milhões de acessos em nossa página da internet durante nosso jejum anual. Nem mesmo sonhava que um best-seller do New York Times sobre jejum nasceria a partir daquela simples meta inspirada pelo Espírito Santo, e seria seguida pela igreja todos os anos. Fico hesitante em mencionar todas essas bênçãos, pois não quero que pareça que estou me vangloriando. Pelo contrário, sei que Deus merece toda a glória. Mas Ele usa pessoas ordinárias, que acreditam que podem alcançar os sonhos dele. Escreva. Muitas pessoas falam sobre ter uma visão para suas vidas, mas não compreendem o processo, ou a jornada de uma visão. Dizem que Deus lhes deu um sonho de algo, mas ao longo do tempo, esquecem-no. Realmente não sabem o que um sonho deve ser. O inimigo não quer que acompanhemos nossa visão. Ele quer nos distrair dela. Eu amo o que diz o início do 2º capítulo do livro de Abacuque, pois enfatiza o propósito de um sonho ou uma visão, e também dá conselho prático sobre como lidar com isso. Então o Senhor respondeu: escreva claramente a visão em tabuinhas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará, o justo viverá pela sua fidelidade. Isso é muito útil. Deus está dizendo, escreva a visão. Assim que entendermos qual é nossa visão, Deus quer que a escrevamos para que possamos nos focar no que Ele revelou. Ele não quer que a percamos. O inimigo não quer que acompanhemos nossa visão. Ele quer nos distrair dela. Ele quer substituí-la por uma visão diferente, para que nos desviemos e fiquemos desencorajados. Mas, ao escrevê-la, podemos lembrar do que Deus falou ao nosso coração, e voltar àquele ponto de referência, e lembrar. Isso foi o que o Senhor disse. Minha Bíblia é marcada do começo ao fim com coisas que ouvi o Senhor falar a mim. É bom fazer com que se leia facilmente, como o Senhor disse a Abacuque, pois se não fizermos isso, não saberemos aonde estamos indo, e seremos como o homem que montou um cavalo, e partiu para todas as direções, e acabou andando em círculos. Escreva de forma simples. As coisas de Deus não são complicadas. Começando com um peso. No comecinho do livro de Abacuque, lemos o seguinte: o peso que viu o profeta Abacuque. O peso, normalmente pensamos em peso, como algo pesado de carregar, foi algo que ele viu, vemos com nossos olhos. Eu não carrego coisas com meus olhos, e você? Não é estranho falar isso? Mas não é tão estranho pensar nisso, pois qualquer visão do Senhor começa assim, como um peso. Primeiro, Deus colocará um peso em seu coração. Como é um peso? Abacuque disse 3 coisas sobre seu peso. Eu senti. Eu vi. E eu ouvi. Algo veio em seu coração, e ele sentiu. Ele viu uma necessidade, e Deus colocou esse peso sobre ele. Depois de um tempo, Deus transformou aquilo em uma visão. Quando foi transformado em uma visão, se tornou claro. Deus mostrou primeiro a Abacuque algo que ele pudesse sentir, como um peso, e depois o revelou completamente. E sabe de uma coisa? Deus não balbucia. Quando ele fala, não devemos dizer não tenho certeza, se o ouvi. Quando ele fala, não é talvez, ou acho que sim.
Quando Deus fala, uma certeza vem ao nosso espírito, e temos um sentido definido. Pensamos: acabei de ouvir o Senhor. Quando se tornar claro para você, escreva. Não seja uma daquelas pessoas que passam pela vida e nunca têm uma visão. É algo terrível nunca ter sequer um vislumbre do que Deus tem para nós, pois a palavra diz: olho nenhum viu, ouvido nenhum ouviu, mente nenhuma imaginou que Deus preparou para aqueles que o amam, mas Deus o revelou a nós por meio do Espírito. O Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as coisas mais profundas de Deus. Então, não temos desculpas para não conhecer a visão de Deus para nossas vidas, pois Deus sempre tem algo para cada um de nós. A maneira como descobrir o que Ele tem para você é passando tempo a sós com Ele. Faça isso para que Ele possa levar você mais além e colocar um peso em seu coração e uma visão diante dos olhos do seu espírito. Mantendo o foco. Além de nos dar uma visão, Deus quer que mantenhamos o foco nele durante nossa caminhada, pois sem a força dele ao longo do caminho, não poderemos conquistar o que Deus nos deu. Uma visão é algo sobrenatural, e precisamos exercitá-la com poder sobrenatural. É o mesmo que viver pela fé, como Abacuque disse no final daquela passagem que citei anteriormente. Se não mantivermos o foco em Deus, e naquilo que Ele nos disse, e se não andarmos pela fé o tempo todo, teremos uma grande chance de perder nossa visão. É importante não só manter o foco em Deus, mas também na visão. Paulo disse: mas uma coisa eu faço. Ele não disse essas 40 coisas eu faço. Tenha uma ideia clara do que Deus quer que você faça, e foque nisso. Depois, espere e comece a caminhar com essa visão. Talvez, a desesperança baterá à sua porta de vez em quando, mas não desista. Você é como um bulldog com um osso. Você precisará desse tipo de determinação focada, a fim de continuar em frente, quando parar for muito mais fácil. Paulo teve uma visão que lhe mostrou que ele deveria ir para Macedônia. O nascimento da visão foi emocionante, mas quando ele chegou lá, apanhou e foi lançado numa prisão. Isso poderia ter sido a morte da visão dele, mas um anjo apareceu e o libertou para que pudesse cumprir a visão. Essa é a jornada pela qual uma visão sempre levará você: nascimento, morte e ressurreição. Uma das formas mais importantes, como podemos dizer, se um sonho vem de Deus, é percebendo que ele será sempre maior do que nós. Quando as pessoas vêm até mim muito animadas e dizem: Gentenzen, Deus me deu uma visão. Farei isso e aquilo, elas não entendem que aquilo será difícil em algum ponto. É claro que é ótimo, quando as pessoas se empolgam com a visão, precisarão de toda essa energia depois. É maior do que nós. Uma das formas mais importantes de saber se um sonho vem de Deus é percebendo que será ele sempre maior do que nós e do que imaginamos. Uma visão de Deus é orquestrada por Ele mesmo. Ele sempre trabalhando nos bastidores, conectando as coisas e fazendo com que elas ocorram bem. Além disso, está preparando outras pessoas, que nunca vimos antes e com as quais nunca sonhamos, para que estejam prontas, para receber o que iremos lançar. Podemos até pensar: tenho uma visão de Deus. Agora eu tenho que fazê-la acontecer. Na realidade, a visão é dele, e cabe a ele realizá-la. Tudo o que temos que fazer é obedecer passo a passo. A visão se cumprirá enquanto ele nos move e, simultaneamente, move outras pessoas e circunstâncias. Todas essas conexões do reino começarão a ocorrer e virão de toda parte. Não é coincidência, é Deus. Como a visão está conectada à colheita? Não devemos esperar apenas que a visão de Deus seja grande, mas também devemos procurar saber como ela está relacionada com a colheita do seu reino. José teve um sonho, em que estava num campo de colheita. A porção da colheita do seu sonho talvez não seja tão clara para você, como foi para ele, mas procure pelas conexões. Como sua visão está conectada à colheita? A palavra colheita representa almas sendo trazidas ao reino do céu. Colheita significa construir o reino de Deus, construir a igreja local, e aumentar a influência do reino de Deus no mundo ao nosso redor. Talvez você tenha dito: quero ter lucro de $1 milhão em meu negócio. Se você puder conectar esse sonho com a colheita, então Deus pode abençoá-lo. Por exemplo,
Usarei meus recursos para apoiar minha igreja local, ou talvez você tenha dito, quero ser um atleta profissional. Se você puder relacionar isso com a colheita, Deus, se o Senhor me abençoar e me colocar diante de milhares de pessoas, usarei minha influência para o reino, então Ele abençoará. Quando passamos a compreender visões e sonhos, vemos que não é apenas questão de conseguirmos o que queremos, o que seria algo egoísta. Deus não se comprometerá com isso. É questão de procurar a conexão com a colheita. Entenda que um sonho dado por Deus sempre tem um propósito para o reino. Já que o propósito de Deus é trazer a colheita, eu e você precisamos sonhar sonhos de colheita. Não há problema em sonhar com uma casa melhor, um carro legal, ou um padrão de vida mais alto. Tudo bem, mas, em algum momento, em vez de dizer apenas abençoa-me, precisamos dizer Senhor, usa-me. Ajuda-me a realizar meu sonho, para que eu possa ser uma bênção para o seu reino. Os sonhos de Deus serão cumpridos. Lembra o que o Senhor disse a Abacuque? Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim, e não falhará. Ainda que se demore, espere-a, porque ela certamente virá, e não se atrasará. Em outras palavras, apesar de seu sonho parecer demorar a se cumprir, você pode depender do fato de que, se ele vem de Deus, eventualmente se realizará. Um sonho dado por Deus sempre tem um propósito para o reino. Às vezes, precisamos esperar palavras de Abacuque. É preciso ter paciência e perseverança, mas seremos recompensados, porque a visão se cumprirá. Quando sua empolgação inicial passar, e tudo parecer monótono, não se surpreenda. É normal. Todos passam por isso. Virá um tempo em que tudo parecerá o oposto do que você pensou, que Deus lhe havia dito. Quando isso acontecer, e isso pode acontecer mais de uma vez, não desista, não desmorone, mesmo se estiver desencorajado, mesmo se as portas estiverem fechadas, ou o dinheiro não aparecer e nada estiver certo, espere. Certamente se cumprirá. As visões de Deus se tornam realidade. Os sonhos dele se cumprem. Talvez ele tenha que encontrar outro sonhador, se você desistir, mas seu sonho acontecerá. Precisamos perseverar o bastante para vê-lo se realizar. Temos que ser tenazes. Provavelmente, teremos que enfrentar muita oposição, e mesmo assim agarrar a visão, e dizer sei que recebi uma palavra do Senhor, e aí vou eu. Saia correndo com ela, abrace-a em seu peito, e não pare mais. É isso que acontece, quando podemos ver a linha de chegada, e nos determinamos a dar tudo de nós. As pessoas tentarão fazer você parar e arrancar a visão dos seus braços, mas se lance à frente, corra desesperadamente. Desespere-se ao correr pela sua vida. Você simplesmente tem que conseguir. E conseguirá. A reação gera resultados. Deus nunca irá nos dar algo pronto antes do tempo. Ele apenas diz, vá. Eu cuidarei dos detalhes, e de alguma forma, temos que reagir a isso. Idealmente, imediatamente, e de forma obediente. Quando ele nos diz para fazer algo, espera uma resposta espontânea. Não deseja que primeiro enviemos uma comitiva para uma breve avaliação, e também não quer que desprezemos, esqueçamos, ou coloquemos na prateleira. Ele quer que façamos algo imediatamente. A razão pela qual muitas pessoas estão paradas onde estão e nunca vão a lugar nenhum é que sempre que Deus as manda fazer algo, elas apresentam uma lista de questionamentos em vez de responder com fé. Elas dizem: como poderei pagar por isso? Ou isso não está à minha altura? Se esperarmos que todas as perguntas sejam respondidas antes de agirmos, nunca faremos nada. A verdade é que nunca teremos 80% de certeza, e, se esperamos ter 100%, ficaremos paralisados. Isso é chamado de paralisação de análise. Talvez não saibamos como irá acontecer, mas, quando Deus diz, faça isso, uma resposta imediata o impressiona. O restante da resposta envolve dar o primeiro passo e andar pela fé. Abraão não sabia como seria possível cumprir a visão que Deus lhe havia dado. Deus lhe havia dito, para sair de onde morava a fim de ir a um lugar desconhecido, e disse que quando chegasse lá, ele lhe revelaria o próximo passo. Abraão vivia feliz e era bem respeitado onde estava. Era como se já tivesse cumprido os propósitos de sua vida.
Quando Deus lhe disse para ir a uma nova terra, Abraão poderia ter apresentado várias objeções e questionamentos, mas, ao invés disso, foi em frente e fez o que Deus havia ordenado. Isso é impressionante, e Deus quer que cada um de nós tenha o exemplo de Abraão em mente. Se esperarmos até que todas as perguntas sejam respondidas antes de agirmos, nunca faremos nada. Quando Deus nos chama para fazer algo, temos que estar dispostos a ir a um lugar novo. Responder a Deus significará mudança em nossa vida. Você sabia que mudança é um verdadeiro sinal de Deus? A verdade é que caminhar com Deus requer uma experiência de mudança contínua. Um dos sinais de que Deus está fazendo algo em nossa vida é mudanças acontecendo. A mudança é um sinal de que Deus está nos preparando para milagres. O problema é que a maioria de nós não é fã de mudanças. Na realidade, as odiamos. Passamos por elas esperneando e gritando. Preferimos nosso ambiente antigo e familiar, e nossas costumeiras rotinas. Às vezes, apenas às vezes, temos vontade de fazer algo novo, quando já sabemos o que esperar, e já acertamos todos os detalhes. Porém, não é assim que Deus trabalha. Ele simplesmente nos põe num deserto, e certifica-se de que a única coisa em que podemos nos apoiar é Ele. Deus irá nos suprir com o próximo passo, como se estivesse nos dando peças de um quebra-cabeça. Se encontrarmos o lugar em que uma peça se encaixa e seguirmos em frente, Ele nos dará outra. Se nos movermos quando Ele diz prossiga, os detalhes se acertarão. Morando em 2 estados ao mesmo tempo. Quando pensamos que nossa vida já está conquistada, Deus vem e muda tudo. Quando eu tinha 45 anos, eu já pastoreava em Gainesville, na Califórnia, por quase 20 anos ao lado de minha esposa e nossos 5 filhos. Eu tinha meu próprio negócio, e fazia aquilo para o qual Deus me havia chamado, quando de repente uma mudança veio bater à minha porta. No verão de 2007, fui convidado para ir ao sul da Califórnia, para participar de um programa nacional de televisão, a fim de promover meu livro Right People, Right Place, Right Plan. Discerning the Voice of God. Pessoas certas, lugar certo, plano certo. Discernindo a voz de Deus. Após gravar o programa, um amigo pastor me convidou para jantar. Enquanto estávamos na estrada, a caminho de Orange County, vi uma igreja na esquina. Perguntei de quem era aquela igreja, e meu amigo me disse o nome do pastor. Fiquei surpreso porque aquele pastor havia me ligado na semana anterior, para informar que iria se aposentar, e se mudar para o leste dos Estados Unidos, e gostaria de se encontrar comigo. Quando meu amigo e eu estacionamos no estacionamento daquela área de 26 mil metros quadrados bem no coração de Orange County, não pude deixar de ficar impressionado com o sonho daquele pastor. Ele havia deixado sua família, amigos e uma igreja bem-sucedida para cruzar o país em direção ao sul da Califórnia, porque Deus lhe havia dado um sonho de construir uma igreja em Orange County. Com recursos bastante limitados, ele conseguiu obter aquele imenso terreno em uma das melhores localizações da cidade. Eram 10 horas da noite quando chegamos. Um homem nos deixou entrar, e seu filho de 16 anos estava com ele. O menino me reconheceu da televisão, e eles permitiram que dessemos uma volta pelo terreno. Acontece que aquele jovem de 16 anos, que caminhava junto conosco, estava jejuando há 3 dias, para que Deus enviasse o pastor certo, para substituir o pastor que estava se aposentando. Enquanto eu caminhava, senti que Deus tinha um plano muito especial para aquela igreja. Quando pensamos que nossa vida já está conquistada, Deus vem e muda tudo. Então, eu liguei para aquele pastor que estava se aposentando, e comecei a dizer como eu estava maravilhado com o que Deus havia realizado através da obediência dele. Ele começou a chorar no telefone. Disse-me que sentiu que deveria me encorajar a ser o pastor daquela igreja. Fiquei espantado e animado com as possibilidades. Após semanas de jejum e oração, concordei com o pastor, com o consentimento unânime da minha esposa e de nossos 5 filhos. Parece loucura, não? Como um pastor na Geórgia, poderia pastorear uma igreja no sul da Califórnia também? Se Deus lhe disser para fazer isso, e você souber que Ele o chamou, Ele dará um jeito. Agora, quase todos os domingos após nossos cultos na Geórgia, eu pego um avião com minha família e vou para a Califórnia para o culto das 18h em Orange County.
A igreja tem explodido em crescimento. Centenas de pessoas nasceram de novo nos primeiros meses. O templo já está lotado, e estamos vendo um poderoso mover de Deus em Orange County. A equipe e os recursos de que precisávamos apareceram quando simplesmente demos um passo de fé e fizemos o que Deus nos havia dito para fazer. Foi necessária grande mudança da nossa parte. Nossas vidas sofreram alterações devido a esse novo chamado. Os estudos das crianças sofreram mudanças, e meus horários e viagens foram radicalmente alterados. Há quanto tempo você está tão perto de Deus, para que Ele mude seus horários e sua rotina? Você está pronto para o desafio da mudança? O cumprimento do seu destino se encontra do outro lado da mudança. Revisão. Escreva a visão. Seu sonho começará com algum tipo de peso, e esse peso se tornará uma visão. Você saberá se seu sonho vem de Deus, se ele for maior do que você e se tiver a ver com a colheita do reino de Deus. Guarde seu sonho para que você não o esqueça. Escreva-o. O sonho de Deus se cumprirá. Apesar de parecer estar morto, Deus o ressuscitará. Capítulo 2. Descobrindo a sua missão de vida. Num dia de inverno em Biloxi, Mississippi, uma mulher de 25 anos decidiu se suicidar. Ela não conseguia mais suportar tudo, e queria dar um fim à sua vida. Então, foi a uma ponte sobre o rio Mississippi. A água estava gelada, e a ponte era muito alta. Ela escalou a grade, e se jogou lá de cima. Ela caiu na água com uma forte pancada e começou a afundar. Sem que ela soubesse, um homem à margem do rio a viu pular. Quando ele não a viu na superfície, entrou na água para resgatá-la. Ela estava afundando quando ouviu mergulhar, e depois começou a ouvir aquele pobre homem se debater. Quando ele pulou na água, havia esquecido-se de que não sabia nadar. Aquele herói estava gritando socorro, socorro. Então a mulher que estava tentando se matar, nadou até ele e o levou à margem do rio. Ele estava asfixiado, então ela fez respiração boca a boca nele. Alguém ligou para a emergência, e os dois foram levados para o hospital. Por fim, os dois sobreviveram. Li sobre isso num artigo de notícias, e o jornalista que escreveu a história a terminou com as seguintes palavras: naquela noite, não foi o homem que salvou a vida dela. Foi um propósito que a salvou. A missão dela era salvar aquele homem. Instantaneamente, ela teve uma missão. E ter uma missão foi o que salvou sua vida. Qual é sua tarefa na vida? O propósito da vida é viver com um propósito. Deus procura por aqueles para quem ele possa transferir sua paixão e seu sonho. Os maiores inimigos de Israel não eram os gigantes de fora, mas as vozes de dentro, que diziam isso é impossível. Faça somente o que é seguro. Se você será um sonhador, Deus irá querer que você corra riscos. Ao sonhar, nos expomos ao ridículo e à derrota. Não há como seguir um sonho sem ter alguém dizendo quem ele pensa que é. O pensamento e a fala negativos nos afastam do melhor de Deus. Se você não consegue se lembrar da última vez em que foi criticado por alguma coisa, é provável que você não esteja fazendo nada. Não tenha tanto medo do que os outros falarão de você a ponto de abandonar seu sonho. Encha-se de fogo, paixão e entusiasmo, e agarre todas as oportunidades que Deus colocar em seu caminho. Creia que você pode fazer tudo em Cristo que te fortalece. O nascimento, a morte e a ressurreição da sua visão. Quando respondemos a Deus como descrevi no capítulo anterior, trazemos à tona o nascimento da nossa visão. E como todas as outras coisas no reino de Deus, um nascimento é seguido de morte, e depois de ressurreição. O propósito da vida é viver com um propósito. Cada um dos sonhos de Deus passa por esse processo de nascimento, morte e ressurreição. Você não recebeu uma visão de Deus, a não ser que tenha carregado um peso, tenha ficado todo animado com o nascimento da visão, e com desânimo a tenha visto morrer. A visão morre, as pessoas se vão, o dinheiro acaba, a situação complica, e ficamos sem saber o que fazer. Depois, e somente depois, Deus aparece com a ressurreição. Ele usa esse processo para santificar o sonho para que quando realmente se realize, não seja algo egoísta. Ao invés,
Será algo do qual diremos: foi Deus quem fez isso. Eu quase desisti. Duvidei da visão, mas o Senhor mesmo assim realizou. Saberemos sem sombras de dúvida que Deus operou, pois tudo parecia sem esperanças. Realmente foi algo maior que nós. Não podíamos realizar sozinhos. Deus quebrou as barreiras e ressuscitou a visão. E terminou o que havia começado. Garanto que, se você tiver um sonho, a maneira de saber se é de Deus é localizando essas 3 etapas: o nascimento, a morte e a ressurreição da visão. Se você está em meio a esse processo neste momento, não desista. A ressurreição está chegando. Apenas porque seu casamento parece estar em ruínas, não desista dele. Apenas porque seu negócio está afundando, não desista ainda. Seja o seu casamento, seu negócio, ou qualquer outra coisa, peça ao Senhor para lhe dar encorajamento e uma nova recarga de fé. Espere, a ajuda está a caminho. A paciência vence a corrida. Temos que suportar pacientemente. Lembra-se do que o autor da carta aos Hebreus escreveu? Ele os exortou com as seguintes palavras: corramos com perseverança a corrida que nos é proposta, tendo os olhos fitos em Jesus, autor e consumador da nossa fé. Em outras palavras, pode demorar muito tempo, mas a vitória é alcançável. É como a corrida da tocha nos antigos Jogos Olímpicos gregos, que era diferente das outras corridas. Nas outras, o vencedor era aquele que chegasse à linha de chegada primeiro. Porém, na corrida da tocha, várias tochas eram acesas e entregues a cada corredor. Eles começavam a corrida com as chamas queimando, e a única forma de vencer a corrida era chegando ao fim com o fogo ainda aceso. Cruzar a linha de chegada primeiro não valia nada até que fosse verificado se ainda havia chamas na tocha. A corrida não era para os velozes. Às vezes o vencedor seria aquele que parecia ir muito devagar. Somente com paciente persistência, e deixando os outros passarem à sua frente, o vitorioso poderia alcançar seu prêmio. Todos poderiam parecer estar na frente, e indo bem, mas não venceriam se houvessem perdido o fogo. Entende o que eu quero dizer? Quero ser como um vencedor da corrida da tocha. Quero continuar me movendo mais rápido que eu puder sem perder meu fogo. O importante não é o quão veloz posso ser, quão rapidamente minha igreja, meu ministério ou meu negócio crescem, quantos recordes eu quebro, mas eu tenho, ou não, o fogo de Deus queimando, quando eu cruzar a linha de chegada. Será que estamos dispostos a permanecer, não somente no nascimento da visão, mas também em sua morte e em sua ressurreição, o que pode demorar anos? Quero ser como meu animal favorito da arca, o caracol. Foi somente com muita persistência que ele conseguiu entrar na arca, mas conseguiu, e foi isso que valeu. O poder de um sonho inesquecível. Permita-me falar sobre o sonho inesquecível. Eu aprendi com Moisés a ideia de um sonho inesquecível, pois apesar de ele sempre ter tido o sonho de levar o povo de Israel para a terra prometida, quando chegou ao fim de sua vida e viu a terra do Monte Nebo, Deus lhe disse: Moisés, você não vai entrar nela. No entanto, o sonho de Moisés era um sonho inesquecível, e permaneceu vivo mesmo quando ele morreu. Muitos diriam, ele não conseguiu. Mas isso não é verdade, pois quando lemos o livro de Mateus, quando Jesus estava no Monte da Transfiguração, que estava localizado na Terra Prometida, Moisés e Elias desceram do céu, e a Bíblia diz que eles apareceram no topo daquele monte. Moisés chegou lá. O sonho dele se tornou real afinal de contas. Seu sonho era pisar na Terra Prometida. Demorou 1500 anos, mas se realizou. Esse é um sonho poderoso e inesquecível. O poder de um sonho inesquecível é que o tempo vai passando e, em um dia qualquer, é realizado. Não importa quantos contratempos acontecem ou quantos obstáculos são enfrentados no caminho, nunca é tarde demais. Veio de Deus e ainda pertence a Ele. Deus fez a promessa e tem poder para cumpri-la. Nunca é tarde demais. Um dos meus versículos favoritos na Bíblia é Amós 3:12, que diz: assim como o pastor arranca da boca do leão só 2 ossos da perna, ou um pedaço da orelha, assim serão arrancados os israelitas de Samaria. Isso revela uma ilustração. O leão havia devorado o cordeiro, deixando apenas uma ou 2 pernas e um pedaço da orelha.
O leão é Satanás, que anda ao redor procurando alguém para devorar, e ele devora as ovelhas, que representam o povo de Deus. O versículo diz que quando o pastor viu que não havia restado nada daquela ovelha, a não ser uma orelha e as pernas, ele extraordinariamente arranca-as da boca do leão. Por quê? Se eu fosse o pastor, não faria isso. Veria que estava tudo acabado, minha ovelha havia sido devorada. Era o fim. Mas o pastor, que é uma figura de Jesus, viu naquela ovelha algo que ainda era redimível. Desde que você ainda tenha uma orelha ou uma perna, ou seja, se você permanece naquilo que você ouviu, não importa o que o inimigo devorou, Deus pode redimi-lo. O importante não é o que você perdeu, mas o que você ainda tem. Enquanto você puder ouvir, e enquanto puder pelo menos mancar, poderá chegar ao seu destino. Se você tem um sonho inesquecível, poderá permanecer naquilo que ouviu Deus lhe dizer, e ele o fará acontecer. Parece como se o inimigo tivesse devorado seu sonho. Parece ser tarde demais agora? Nunca é tarde demais. Servimos ao Deus da ressurreição, e ele ressuscitará seu sonho, para que você alcance seu cumprimento. Enquanto você tiver ouvidos para ouvir, mesmo enquanto lê este livro, ele estará falando contigo. Então, tenha certeza de que pode confiar no que ouviu dele. Nada é impossível. Acredite, você pode. José e você. A história de José é uma ilustração perfeita do tema deste livro, o poder de um sonho. Nela, o sonhador é José, e ele persistiu por anos através de todos os tipos de dificuldades. Por um longo tempo, seu sonho parecia ter morrido. Ele passou por todo tipo de coisas, mas Deus manteve seu sonho vivo e o ressuscitou. No final, o sonho original de José foi completamente realizado. José, que teve 2 sonhos bastante específicos quando tinha 17 anos, foi de filho favorito na casa de seu pai, a escravo prisioneiro numa terra estrangeira. Quando seus irmãos invejosos o viram vindo, disseram: lá vem aquele sonhador. Nem mesmo mencionaram seu nome, José, ao contrário, o chamaram apenas de aquele sonhador. Após tornar-se um escravo no Egito, ele foi levado a uma prisão. Depois foi elevado a governar sobre tudo que o faraó do Egito possuía. Foi aí que seus irmãos vieram novamente, e os sonhos dele se cumpriram. Essa história se encontra no livro de Gênesis, a partir do capítulo 37. Você pode pensar que essa história está a anos-luz longe de nossas experiências pessoais no século 21. Mas sabe de uma coisa? Nós provavelmente teremos que passar pelas mesmas provas que José passou antes que nossos sonhos se realizem. Vamos apontar os passos principais do processo. Obtendo favor. Antes de avançarmos para seguir o sonho que Deus nos deu, precisamos entender o que é favor. Favor significa que Deus já preparou as coisas com antecedência, para que esteja tudo pronto quando chegarmos lá. Favor é a forma como Deus centraliza tudo em nós. Significa que ele nos chamou para a frente da fila. José obteve favor, e todos sabiam disso. Sua túnica de várias cores representava o favor de seu pai. Ele a vestia com orgulho. Ela roubava a cena, pois não era marrom, nem cinza, nem bege. Era tão chamativa que era quase psicodélica. Anunciava o favor. O mesmo acontece comigo e com você. Quando Deus nos abençoa muito, é difícil esconder. Não exibimos intencionalmente para as pessoas o favor de Deus, mas elas o veem mesmo assim. Quando Deus começa a nos abençoar, Ele nos abençoa de forma que sejamos vistos pelos outros como alguém com grande favor diante do Senhor. Ele não quer que nos envergonhemos de sua bênção, não quer que nos desculpemos por ela. O pai de José colocou aquela túnica em seu filho para prepará-lo para o seu sonho. Em qualquer tempo em que Deus começa a nos dar seu favor e nos abençoar, é para nos preparar para um sonho. Recebemos um nível de favor desde o momento em que somos salvos, mas a fim de caminhar ao restante de nosso destino, precisamos receber mais disso. A forma como isso funciona no reino de Deus é pedindo favor. As palavras são poderosas. Deus criou o mundo através delas. Se não abrirmos nossas bocas para declarar que queremos que nossos propósitos se alinhem com os propósitos de Deus, e se não pedirmos a ajuda dele, não receberemos nada. Não tem, disse Tiago, porque não pedem. Quando abrimos a boca e pedimos o favor de Deus, ele o derrama sobre nós.
peça ao Senhor por chuva na época da primavera. Seu favor é como uma nuvem de chuva de primavera. Então não adie. Aumente sua voz, e estabeleça o fato de que você está na posição de receber o favor nesse minuto, ainda que tenha perdido seu emprego e não saiba onde encontrar o próximo. Declare algo assim: eu tenho grande favor do Senhor. O favor dele me antecede, e prepara um caminho diante de mim. Ele faz com que os outros olhem para mim com favor. Foi decretado e enviado por Deus. É como uma nuvem sobre mim, e eu irei anunciá-lo. Tudo o que tenho que fazer é pedir, e então receberei essa chuva de favor. Não deixe de perceber a relação entre campo e favor. O status favorecido de José permitiu que ele acreditasse em seu sonho sobre um campo, em que feixes de trigo se curvavam diante do feixe dele. Podemos encontrar outro exemplo bíblico da relação entre campo e favor na história de Ruth. Ela fez um pedido específico, para que pudesse trabalhar no campo de alguém que lhe mostrasse favor. Você também tem um campo com favor de Deus. Talvez ele não esteja cheio de trigo, mas é seu. Podemos comparar o campo de colheita do sonho de José e o campo de colheita de Boaz com o seu campo de atuação profissional. Talvez você ache que tem que atuar no campo da medicina ou no campo do ensino. Se orar antes de pisar em seu campo e orar para ser dirigido à escolha de Deus, você receberá favor em seu campo de colheita. Apenas abra sua boca e peça. Incidentalmente, Ruth nos mostra outra coisa sobre como se posicionar pelo favor, e essa é a importância de estar em meio àqueles que carregam favor. No caso dela, era sua sogra, Noemi, que havia nascido em Belém, e que era do povo escolhido por Deus. Ruth era de Moabe, e seu povo era o oposto de escolhido. Na verdade, era amaldiçoado. Porém, quando Ruth decidiu ficar com Noemi, começou a andar em favor. Nós podemos encontrar favor dessa forma também. Quando procuramos uma igreja, buscamos uma que tenha favor de Deus. Quando nos submetemos a uma liderança, é bom que procuremos uma que tenha favor de Deus. Não poderemos ir além do favor ao qual nos submetemos. Se andarmos com pessoas que já têm o favor de Deus e pedirmos a Ele que nos guie ao campo de sua vontade para nossa vida, de fato experimentaremos a fidelidade de Deus de primeira mão. No caso de Ruth, Boaz a notou, e a próxima coisa que a Bíblia nos diz é que ele casou-se com ela. Ela deixou de ser colhedora de espigas e se tornou dona de toda a plantação, tudo isso porque abriu a boca e pediu favor. Sonhando com a colheita. Note novamente o cenário do primeiro sonho de José. Era um campo de colheita, onde o trigo estava em processo de ser colhido e juntado em feixes. Quero reenfatizar a ideia de que nosso campo precisa ser conectado à colheita. Tornamos o nosso sonho em um sonho de colheita, quando fazemos um voto com Deus que diz: Pai, se o Senhor abençoar esse sonho, usarei minha influência para alcançar vidas para ti. No sonho da colheita de José, os feixes colhidos se curvavam ao feixe dele. Isso não significa que aquele era um sonho egoísta e orgulhoso. Em essência, o sonho mostrava que, onde quer que José fosse, toda a colheita seria ceifada e estaria debaixo da autoridade de Deus. José tinha um papel a cumprir na colheita, e então ela se curvaria. A Bíblia diz: todo joelho te dobrará. Então, se você tem um sonho, pode ter a certeza de que, se ele vem de Deus, tem a ver com a colheita. Se você tem um sonho no coração, para mudar o sistema escolar, ou ajudar a levar sua nação a um avivamento, ou trazer as milhares de pessoas da sua comunidade para o reino, então assista a Deus levar esse sonho ao seu cumprimento. Esses são os sonhos da colheita. José não parou com o sonho da colheita. Ele teve outro sonho, e dessa vez era o sol, a lua e as estrelas que se curvavam. Esse sonho era maior e melhor do que o primeiro. Os sonhos de Deus são progressivos. Pare de pensar que seus melhores dias estão no passado. Seu sonho está à sua frente, e apontando adiante. É maior e melhor do que qualquer coisa que tenha acontecido em seu passado. Despido e desencorajado. Inevitavelmente, é claro que se ficarmos por aí exibindo o favor de Deus e, se, como José, contarmos a magnitude de nosso sonho, seremos desencorajados. Aprendi que algumas pessoas querem que você se dê bem, mas não bem demais. As pessoas terão inveja, assim como os irmãos de José tiveram, e irão querer lhe tirar do seu status de filho especial.
irão até atirar você num poço. Assim como os irmãos de José, elas dirão: lá vem aquele sonhador. Se você acompanhar o sonho dado por Deus, as pessoas começarão a ver o sonho do coração ao invés de ver você. Para elas, ele parecerá maior até do que o seu nome. É provável que colham desprezo de seu sonho também. Fazem isso porque sabem que ele irá se realizar. Elas têm medo do seu sonho. As pessoas não perdem tempo menosprezando alguém se acham que o sonho dele não é poderoso. Então, se você sente muita pressão sobre si mesmo agora, e parece estar sendo mais repreendido do que abençoado, quero lhe dizer que isso não é uma indicação de que você deve desistir. Isso pode ser um sinal de que o inimigo sabe que você está mais perto do que nunca de ver seu sonho se cumprir. Ele sabe que precisa conspirar contra nós, nos atacar e nos paralisar, pois nossos sonhos são verdadeiros. Não desista agora. O fato é que, se Deus colocou um sonho em nosso coração, e se não o ignorarmos, ninguém pode detê-lo, nem mesmo o diabo. O não de alguém não pode competir com o sim de Deus. Se ele diz sim, então é sim e amém. Se ele abre uma porta, nenhum homem pode fechá-la. Ninguém pode deter o que nasce do céu. E daí se as pessoas nos abandonarem? E daí se disserem que não acreditam em nós, ou que Deus não está conosco? Nosso sonho ainda permanece intacto e avançando. Isso é apenas uma prova pela qual teremos que passar antes de chegar à nossa conquista. E daí se nos tirarem as palavras de bênção assim, como tiraram de José sua túnica especial, e daí se nos jogarem num poço? A bênção permanece em nosso coração, mesmo que pareça seca, como um deserto dentro de um poço. Já pode ter sido uma cisterna ou uma fonte, mas agora não contém nenhuma gota de água. Não há como se refrescar, mas isso faz parte da prova. Quando não há nenhum sinal externo, e nenhuma percepção interna de bênção, nosso sonho ainda está sendo provado. Já ouvi dizer que a prova vem para nos ensinar uma lição. Entretanto, eu nunca fazia provas na escola para aprender minhas lições. A professora primeiro ensinava, e depois aplicava uma prova. Se Deus está colocando você numa prova, não é porque quer lhe ensinar algo. É um sinal de que ele já lhe ensinou algo, e agora você está pronto para passar pela prova. Lembre-se de que o professor sempre fica em silêncio durante a prova. Lembre-se também de que é uma prova com consulta. Abra o livro de instruções de Deus chamado Bíblia, e leia-o. Não faça como eu que, num dia de Natal, passei a noite tentando montar um brinquedo. Achei que não precisava ler as instruções, pois conseguiria sozinho. Após uma hora de frustração, finalmente achei o manual, que na verdade começava com a seguinte frase: quando todas as tentativas falharem, leia as instruções. Talvez seu sonho esteja sendo severamente provado, e você esteja desesperadamente tentando encaixar todas as peças. A palavra de Deus para você hoje é essa. Volte para a palavra de Deus. Leia, e ela começará a ler você. Quando não puder ouvir Deus, leia a Deus. Se fizer isso, começará a ouvi-lo novamente. Quando tudo falhar, leia as instruções. Você já sabe o que fazer, mesmo que tenha sido despido por fora e esteja seco por dentro. Apenas permaneça aí. E quando já tiver feito de tudo, permaneça mais um pouco. Leia o capítulo 6 de Efésios, para se lembrar da verdade. Mais tarde, na história de José, ele tem 2 filhos, que se chamam Manassés e Efraim. Manassés significa esquecimento e Efraim significa frutífero. Antes de poder caminhar em direção ao cumprimento de seu sonho, precisamos esquecer e ser frutíferos. O passado virá nos assombrar, e devemos dizer: passado, cale-se. Devemos nos esquecer dele propositalmente. E então, poderemos nos tornar frutíferos. O retorno do favor. Se esperarmos o bastante, o favor retornará. Depois que os irmãos de José lhe tiraram a túnica do favor, decidiram vendê-lo, como escravo em vez de matá-lo. E aonde ele foi parar? Na casa de Potifar, o chefe da guarda do faraó do Egito. Não era o que os irmãos dele haviam planejado. Apesar de José ainda ser um jovem sem experiência ou treinamento, tudo o que ele fazia, prosperava. Era como se estivesse vestindo a túnica do favor novamente, apesar de vestir aquelas roupas egípcias. Acho que seu modo de andar era diferente do dos outros escravos.
Acho que mesmo que ele não tivesse roupas ou características diferentes, ele possuía algo diferente, que o fazia caminhar com a cabeça e o peito erguidos, e com um saudável desprezo pelo fato de estar preso como escravo. Assim também pode ser com você. Talvez sua túnica tenha sido perdida, mas essa é uma situação temporária. Apesar de ainda não ter recebido algo, você ainda é abençoado. É só uma questão de tempo. Apenas persevere, mesmo se lhe desencorajarem novamente, assim como aconteceu com José. Continue sonhando. Não preciso lhe dizer que ser jogado na prisão não fazia parte do plano de José. Ele estava lá com um monte de pessoas que eram piores do que escravos e não iriam a lugar nenhum. Isso poderia ter matado o sonho de José de uma vez por todas. Na prisão, qualquer sonho parece estar morto, exceto os sonhos do copeiro e do cozinheiro de Faraó, que literalmente tiveram sonhos, seguidos pelos sonhos do próprio Faraó. Há uma importante lição a ser lembrada aqui. Ninguém havia tido um sonho no Egito antes que José, o sonhador, tivesse aparecido. E, depois, outros começaram a ter sonhos sobre a colheita. Se você deseja ter um sonho de Deus, deve estar rodeado de outros sonhadores, pois eles inspiram sonhos em outras pessoas. Foi o sonho de José que inspirou o copeiro, o cozinheiro e o faraó. Quando passaram tempo com ele, seus sonhos começaram a se manifestar. As pessoas com quem você se relaciona inspiram seu sonho? A igreja em que você congrega constrói sua fé e faz com que seu sonho avance? Quando Isabel teve contato com Maria, seu bebê começou a se mexer dentro da barriga. Quem é seu faraó? Quem é seu copeiro? Quem é seu cozinheiro? Quem é seu faraó? Quem é aquele cujo sonho incluirá você e lhe promoverá, e ainda financiará seu sonho? Se você deseja ter um sonho de Deus, deve estar rodeado de outros sonhadores, pois eles inspiram sonhos em outras pessoas. E quem lhe ajudará a encaixar as peças primeiro para chegar àquele ponto? Quando caminhamos em direção ao nosso destino, dois tipos de pessoas que precisam entrar em nossa vida são os cozinheiros e os copeiros. Quem é seu cozinheiro? E quem é seu copeiro? O cozinheiro é aquele que reúne todos os ingredientes, e o copeiro é aquele que abre portas para as pessoas. Um cozinheiro pode reunir ingredientes diferentes, uma xícara de farinha, um ovo, uma pitada de sal, e fazer algo com isso. Ele junta tudo e cria algo. Muitos de nós precisamos da ajuda de um cozinheiro para nos ajudar a organizar as coisas em nossa vida. Por que aquele negócio não dá certo? Por que seu casamento não melhora? Talvez você precise de um mentor que lhe auxilie a reunir e organizar tudo. Depois, vem o copeiro, aquele que abre a porta. Ele é alguém que está no local certo e na hora certa para nós. Parece que surge do nada simplesmente para abrir aquela porta, e depois disso desaparece. Ele nos dá uma porta pela qual podemos passar, uma oportunidade. O copeiro acabou sendo aquele que tirou José da prisão. Lembro-me particularmente de um porteiro na história da nossa igreja. A Frei Chapéu começou num antigo rink de patinação, e dali a igreja mudou-se para um pequeno prédio de blocos de cimento, que comportava cerca de 50 pessoas. Em 1975, nos mudamos mais uma vez para um prédio na Bronze Bridge Road em Gainesville, na Geórgia. Centenas de pessoas começaram a vir, estávamos crescendo em um ritmo acelerado. Então, em 1992 tivemos que nos mudar para nossa quarta instalação, na Msever Road, em Gainesville. Num sábado, à noite, recebi uma ligação do respeitado evangelista R.W. Chambat. Ele disse que estava naquela área, e que gostaria de pregar na minha igreja na noite seguinte. Nunca o havia conhecido em minha vida, mas, é claro, eu disse sim, você pode pregar na minha igreja. No domingo, à noite, ele chegou 20 minutos atrasado, o que significa que eu não consegui conversar com ele antes do culto. Ele me abordou enquanto eu levava a oferta, e me perguntou: posso obedecer ao Senhor? O que você diria ao R.W. Chambat, se ele lhe perguntasse isso? Eu respondi claro, vá em frente. Ele pegou o microfone e disse: o Senhor me trouxe a essa igreja, e me revelou que quer e deseja que essa igreja tenha um ministério de televisão.
Nunca, nos meus maiores sonhos, eu esperaria isso. E depois ele disse às pessoas: tragam suas ofertas. E elas começaram a trazer milhares de dólares. Em alguns minutos, 138 mil dólares haviam sido arrecadados. No fim de semana seguinte, saímos e compramos 3 câmeras de televisão e nosso estúdio de edição. Iniciamos em uma pequena estação de TV em Atenas, na Geórgia. Aconteceu uma coisa após outra, mais copeiros abriram mais portas, e antes de percebermos, estávamos pregando para milhares de pessoas. Eu não tinha ideia de que aquilo aconteceria tão rápido. Sem que eu mexesse os pauzinhos, cumpriu-se o sonho sobre o qual eu havia pregado para o meu povo mais de uma vez em nosso templo na Bronze Bridge de Road. Lembro-me de subir no púlpito, quando não tínhamos muito dinheiro ou muitas pessoas, e dizer um dia: iremos pregar o Evangelho para o mundo desde as colinas de Barro Vermelho da Geórgia. R.W. Shambash foi o copeiro para o meu sonho. Ele simplesmente apareceu, abriu a porta certa, e foi uma grande. Deus tem preparado copeiros, cozinheiros e faraós para o seu sonho. Comece a pedir que ele os envie. Por fim, a realização. Todos nós sabemos como termina a história de José. Podemos ler o resto dela em Gênesis 42-46. É uma das melhores histórias da Bíblia. Faraó libertou José e o promoveu a primeiro-ministro. A fome estava tão grande que fez com que os irmãos de José saíssem de Canaã para ir ao Egito suplicar por comida diante do próprio irmão deles. Acabaram curvando-se diante dele, assim como os feixes de trigo haviam feito no primeiro sonho de José tantos anos antes, aquele mesmo sonho que os havia enfurecido tanto na época. Agora, quando os irmãos de José chegaram, curvaram-se diante dele, rosto em terra. José pôde olhar em seus olhos com verdadeira compaixão, e lhes disse: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Mais cedo ou mais tarde, em sua vida, você precisará de um espírito de José, um coração capaz de perdoar aqueles que lhe machucaram, mesmo se forem da sua própria família. Um espírito de José pode dizer: vocês me fizeram passar por muitas coisas ruins, e o fizeram por mal. Mas Deus transformou o mal em bem. Vocês lançaram mal em mim, mas Deus causou um efeito bumerangue, que o fez dar meia volta, virar bênção, e depois retornar para mim. Ele apenas os usou, foi isso que aconteceu. E de agora em diante eu irei abençoar vocês. O sonho de José e o seu sonho. Quando seus irmãos chegaram ao Egito, José já vivia ali por mais tempo do que havia morado na casa de seu pai em Canaã. Ele era um homem maduro de 39 anos, grande aos olhos de todos. Ele tinha uma esposa e filhos. Era forte e saudável. Mas veja tudo porque ele teve que passar antes de alcançar isso. Se indagarmos o que um sonho faz, acho que uma das respostas que surgiriam seria: um sonho nos conduz a vários tipos de novos territórios que nunca vimos antes. Ele nos agita. E às vezes pensamos que ele morreu, ou simplesmente nos esquecemos dele. Porém, Deus sempre estará conosco, e seus sonhos são inesquecíveis. Se não desistirmos, irão acontecer. Todas as coisas pelas quais José teve que passar, aplicam-se a nós, principalmente as partes sobre converter o mal em bem. O inimigo irá rir de nós às vezes. Ali estamos, sentados num poço, ou numa prisão, sem nenhum recurso. Mas Deus não permitirá que o inimigo assassine o sonho que ele nos deu. Você escreveu sua visão? Deixou claro desde os primeiros estágios? Então, você poderá continuar caminhando com ela. Se alguém tentar roubá-la, levante a cabeça e continue caminhando. Talvez você esteja em desespero, mas quem não estaria? Nunca desista. Se estiver demorando, não desista. Espere o quanto tiver que esperar. Se o sonho parece morrer, declare vida sobre ele. Veja Deus ressuscitá-lo, talvez mais de uma vez. Lembre-se constantemente de que você pode tudo naquele que te fortalece, Jesus Cristo. Diga a si mesmo que toda porta que precisar ser aberta será aberta. E tenha em mente que você não irá andar sem destino pela vida, pois seu sonho já se tornou parte do seu espírito. Era um peso, e você não sabia o que poderia fazer, mas agora você sabe que é um sonho, e ele está carregando você. Revisão. Descobrindo sua missão de vida.
Deus procura por pessoas, para quem possa transferir sua paixão e seu sonho, pessoas a quem pode dar uma visão. Cada uma de suas visões e sonhos passam pelo processo de nascimento, morte e ressurreição. Deus não permitirá que o inimigo assassine seu sonho. Os sonhos de Deus são inesquecíveis. Eles sempre se cumprirão, mesmo quando parece demorar muito. Deixe que a história de José lembre você dos estágios da jornada do seu sonho. Você verá o campo da colheita, tempos de favor, tempos de desfavor, e a restauração do seu sonho depois. Verá como os sonhos dos outros se relacionam com o seu sonho. A questão não é o quão rápido chegamos ao cumprimento de nosso sonho, mas quão bem chegamos lá. Como a corrida da tocha nas antigas Olimpíadas gregas, precisamos cruzar a linha de chegada com a chama ainda acesa. Capítulo 3. Você alcançará a visão. Eu sou especialista em nunca prestar atenção na pequena luz vermelha do painel do carro, que indica falta de combustível. Numa quarta-feira à noite, durante minha pregação, fiz uma piada sobre Duane, um dos nossos pastores, que havia conseguido milagrosamente ganhar peso durante nosso jejum de 21 dias. Naquela noite, eu estava indo para casa quando fiquei sem gasolina. Tentei ligar para todo mundo, e propositalmente evitei ligar para o Duane, apesar de saber que ele atenderia o telefone. Após muitas tentativas frustradas sem conseguir falar com alguém, tive que ligar para ele. Ele dirigiu até onde eu estava, e me resgatou, levando um galão de gasolina, com um sorriso malicioso no rosto. No dia seguinte, fui para Atlanta com minha família, e passei o dia lá. No caminho para casa, Cherise e eu seguíamos nossas filhas, que estavam no carro delas. Elas aceleraram e nos deixaram para trás. Adivinha o que aconteceu? Nosso carro ficou sem combustível de novo. Ali estávamos, na estrada, sem nenhum posto de gasolina por perto. Ligamos para nossa filha mais velha, e ela voltou para nos pegar, o que levou cerca de 25 minutos. Com o carro dela, encontramos um posto, mas naquele lugar não havia nenhum recipiente para levar a gasolina. Portanto, comprei alguns litros de leite, esvaziei as garrafas e enchi com combustível. Quando voltei ao carro, Cherise disse: "Você está de brincadeira. Como você vai colocar gasolina com uma garrafa de leite?" As meninas pegaram seus celulares e começaram a tirar fotos de todas as maneiras criativas com que eu tentei abastecer o carro. Primeiro, tentei despejar lá dentro, mas escorreu para os lados do carro. Depois, peguei um copo de papel no carro sem perceber que as crianças haviam feito buraquinhos no fundo dele, então a gasolina foi derramada em mim quando a coloquei no copo. Cherise e as crianças não paravam de rir. Ela disse: "Você realmente não leva jeito para isso." Então, pegou uma revista e dobrou como um funil, e conseguiu colocar um pouco de combustível no carro. Isso tudo demorou mais ou menos 1h30. Durante toda a volta para casa, eu tentei negociar com as crianças, para que não contassem o acontecido para ninguém, mas já era tarde demais. Elas já haviam gravado tudo em seus celulares. Você sentiu como se seu sonho tivesse sem combustível? Já tentou de tudo? Como colocar combustível no seu tanque? O que acontece quando nossa visão fica sem combustível? Há uma época de nossas vidas em que a visão fica sem combustível. Achamos que a visão se cumprirá. Esperamos chegar lá, apesar de ela não estar nada aparente no momento. Tentamos de tudo para mover o sonho novamente. Eventualmente, uma mudança acontece. Descobrimos como colocar mais um pouco de gasolina e tudo começa a caminhar de novo. É aí que temos a certeza de que conseguiremos chegar à realização da visão. Sonhos, visões e destinos não são apenas para pessoas excepcionais como Paulo. Em Coríntios 12:1, vemos Paulo falar de suas visões, pouco antes de começar a descrever um homem, provavelmente ele mesmo, que foi arrebatado ao terceiro céu. Mas será que aquele era um caso especial? Será que isso não pode se aplicar a mim e a você? Sim, pode. Sonhos, visões e destinos não são apenas para pessoas excepcionais como Paulo. Talvez não tenhamos as mesmas visões que ele, mas temos visões de acordo com a vontade de Deus para nossas vidas.
Sabemos as coisas que Deus quer que conquistemos, e devemos chegar a um ponto que devemos reconhecê-las como nossas. O não estabelecimento de metas. Agora, preciso fazer uma distinção aqui. Em muitos lugares, hoje em dia, ouvimos sobre estabelecer metas. Ouvimos isso na escola e no trabalho. Parece que todas as histórias de sucesso falam sobre isso. Não há nada de errado em ter objetivos, mas uma visão não é a mesma coisa. Estabelecemos metas com nossas mentes humanas carnais, mas uma visão é originária de Deus. É algo espiritual. Deus a coloca em nosso espírito. E quando nos conectamos com Ele, começamos a vê-la mais claramente. Quando começamos a alcançar a visão, é como se ouvíssemos Deus dizer: esse é o seu potencial. É isso que vejo você fazendo. Esse é o meu sonho, e a minha visão, e o meu destino para a sua vida. Sempre será algo maior do que já pensamos em fazer ou ser. Sempre será impossível de conquistar sem o auxílio contínuo do Espírito Santo. No entanto, a ideia não é sua no primeiro momento. É dele. É a ideia de Deus para você. Eu entendo como é sentir-se inseguro acerca da visão. Sempre pensamos: será que vai acontecer? E torcemos para que algo aconteça. Porém, chega um tempo em que abandonamos a esfera do pensamento e do achismo e chegamos à esfera do irá acontecer. Quando começamos a alcançar a visão, é como se ouvíssemos Deus dizer: esse é o seu potencial. Foi isso que aconteceu com Paulo. Algo mudou. Depois disso, ele podia afirmar que alcançaria a visão. Sua fé de repente deu um salto quântico, e ele realmente creu que Deus o estava levando a um lugar onde nunca havia estado antes. O mesmo acontecerá com você. Nosso espírito enxerga a realidade de Deus para nós, e captura o fôlego dela. E, de repente, percebemos que estamos prestes a pisar em algo que vai além de nós mesmos. Percebemos que também alcançamos a visão que Deus plantou em nosso espírito. Não importa mais o que o diabo tenha tentado colocar em nosso caminho. Nós conseguiremos. Qual é aquela coisa pela qual você está esperando? Aquilo pelo que você mal pode orar, porque parece tão fora de alcance? Mas você tem orado. Tem orado em segredo. E tem pensado muito sobre isso. Tem ansiado por isso mesmo sem ter tido coragem de contar a alguém. Até Paulo nem mesmo conseguia contar algo para as pessoas, pois não se sentia merecedor de sua experiência. Ele foi elevado a um lugar mais alto. Isso o transformou. Depois daquilo, ele pôde caminhar corretamente. Tinha muita certeza de que Deus o havia visto. Podia compartilhar aquela inspiração com os outros. Pôde escrever sobre suas visões na carta aos Coríntios. Ele virou uma página. Agora conhecia a verdade. Muitos outros detalhes de sua vida permaneceram da mesma forma. Ele ainda era arrastado pelas circunstâncias. Você será também. Ele ainda não havia visto a completa realização de seu sonho, mas sua fé havia sido incendiada como nunca antes. Ele teve uma visão. Sinto-me compelido pelo Espírito Santo a dizer-lhe algo. Não importa pelo que você esteja passando agora, você conquistará seu sonho. O inferno não pode impedir, os demônios não podem impedir, você conseguirá. Talvez você não tenha o sonho de estar no ministério quíntuplo, pregar, ensinar, etc. Todos nós temos chamados diferentes, nem todos devem ser pregadores, ou fazer parte da equipe do ministério. Alguns são chamados para serem mecânicos, ou enfermeiros, ou empresários. Porém, se você pertence a Deus, e não desiste, sua visão se cumprirá. A forma como sabemos, para o que fomos chamados, é que não conseguimos fazer outra coisa, e ficar feliz. Então realmente sabemos para o que fomos chamados. Se você tivesse muito dinheiro, uma mansão, um carrão, isso tudo lhe faria feliz? Você se sentiria completo? Tenho certeza de que seria maravilhoso, mas isso não seria suficiente para esse pregador aqui, pois ai de mim, se não pregar o Evangelho. É assim que funciona o chamado de Deus. Não consigo estar feliz em nenhum outro lugar. Quando Ele chama você para o campo missionário, ou para ser um evangelista, ou para montar uma corporação, não há como escapar. Pois os dons e o chamado de Deus são irrevogáveis. O chamado de Deus para nós é irrevogável. Isso significa que não podemos fugir. Basta dizer: Deus, revela teus propósitos a mim. Revela-os a mim. Dê a Ele permissão, para mostrar-lhe sua visão.
Alguns podem sonhar em ser secretários, ou trabalhar nos bastidores, ou fazer coisas que parecem insignificantes. Mas tenho uma boa notícia para você: se for plano de Deus, será maravilhoso. Candidate-se. A fim de conhecer a visão, é preciso candidatar-se a ela assim, como nos candidatamos a um emprego. Não dá para simplesmente ficar flutuando pela vida esperando que ela aconteça. Devemos crer que todas as coisas são possíveis, mesmo em nossa própria vida. Devemos tirar nossos olhos do chão e fixá-los em Deus. Peça a Ele que mostre-lhe sua visão. Candidate-se. Diga a Deus: eu quero seu sonho. Busque seu desejo hoje, e todos os dias. E quando parecer ter sido roubado de você, declare vida ao seu sonho. Declare: viva, sonho, viva. Viva, viva, viva. Não seja passivo. Não seja o tipo de pessoa que vive flutuando. Se flutuarmos pela vida, ela irá nos mastigar e depois nos engolir. Ao invés disso, seja ativo. Agarre seu sonho, pois ter um sonho nos faz ser disciplinados, e nos dá o poder do qual precisamos para olhar para as tentações e dizer não, isso iria destruir o meu sonho. Não, eu sei aonde estou indo, e não é para essa direção. Esse caminho fará com que eu me perca. Enquanto Sansão tinha um sonho, ele era invencível. Quando perdeu sua visão, foi vendido por uma mulher de 40 quilos, Dalila. Enquanto Davi tinha um sonho, ele era invencível, mas quando perdeu, caiu em tentação sexual e adultério. Você precisa de um sonho para se manter focado e disciplinado. 4 consequências de um sonho. Diante do rei Agripa, o apóstolo Paulo disse: não fui desobediente à visão celestial. Em outras palavras, Deus me deu uma visão, e eu não fui desobediente a ela. Paulo estava dizendo que apesar dos contratempos, das dificuldades e da adversidade que virão contra qualquer sonho, ele não havia sido desobediente à visão celestial. Ele não desobedeceu, pois, junto com a visão, Deus fez 4 coisas por Paulo. E quando recebermos uma visão de Deus para nossa vida, Ele absolutamente fará essas mesmas coisas por nós. A visão nos paralisa. No caminho para Damasco, a visão parou Paulo. Conhecemos a história. No meio do dia, ele cavalgava, e viu uma luz muito forte. O Filho de Deus apareceu a ele tão brilhante, como o sol do meio-dia, e o derrubou do cavalo. De repente, ele foi paralisado. Algo acontecerá com você quando descobrir o plano perfeito de Deus para sua vida. Ele paralisará seu caminho. Talvez você estará feliz fazendo o que estiver fazendo, quando, de repente, tudo mudará instantaneamente. A visão nos paralisa. A visão nos envia. Vá, este homem é meu instrumento escolhido, para levar o meu nome perante os gentios, e seus reis, e perante o povo de Israel. Mostrarei a ele o quanto deve sofrer pelo meu nome. Essa foi a palavra profética de Deus sobre Paulo em Damasco. Além de paralisá-lo no que estava fazendo, a visão de Paulo o enviou para Roma e outras nações, para se apresentar diante de grandes reis, e ser uma testemunha de Cristo. Quando realmente recebemos uma visão de Deus em nossa vida, ela nos envia a algum lugar, nos envia a outras pessoas. Essa é uma forma como podemos diferenciar visão e ambição. A primeira vem de Deus, e nos faz ajudar os outros, enquanto a segunda vem da carne, e nos faz usar os outros. Não podemos confundi-las, pois são muito diferentes. Não estou dizendo que é errado ter a ambição necessária para alcançar sucesso. Não há nada de errado em querer ser, por exemplo, um empresário bem-sucedido, se puder usar seu sucesso para ajudar outras pessoas e construir o reino de Deus. Não há nenhum erro em querer ser uma pessoa influente, ou sonhar em ser um atleta famoso, ou um grande governante, ou um bom advogado, ou presidente do seu país, desde que isso esteja relacionado a glorificar o nome de Deus e a abençoar seu reino. Quando Deus nos promove, não o faz para que sejamos vistos, mas para usar nossa influência para tocar pessoas. Uma visão dada por Ele pode nos levar a novos lugares e novos rostos. A visão nos fortalece. Primeiro, Deus enviou uma visão que paralisou Paulo, e depois o enviou.
Depois disso, o Senhor deu a ele a força de que precisava para carregar a visão, por anos e anos, em meio a todos os tipos de dificuldades. Ele fará o mesmo por nós para que, quando a adversidade chegar, quando o inferno atacar, tenhamos força para levantar e continuar. Somente uma visão e um sonho reais podem fazer isso. Nunca conheci alguém que tenha feito algo significativo sem ter enfrentado dias, semanas ou meses de oposição. Faz parte do pacote. Uma visão de Deus nos enche de força, e então podemos avançar apesar de tudo. A Bíblia diz que Jesus, pela alegria que lhe fora proposta, suportou a cruz, desprezando a vergonha. Ele tinha determinação sobrenatural. Mesmo enquanto aqueles soldados o flagelavam, ele suportou e não permitiu que aquele ataque temporário de surras e pregos o impedisse de cumprir a maior visão já dada pelo Pai a qualquer pessoa. Ele estava com os olhos na alegria enquanto matavam. Estava olhando para a alegria vindoura enquanto prendiam suas mãos e seus pés na cruz. Por causa da alegria proposta adiante, ele suportou a dor escaldante, o abandono, a certeza da morte. Ele conseguia ver a visão. Posso suportar a cruz hoje, porque sei para onde irei amanhã. Isso o fortaleceu para que pudesse aguentar até o seu amanhã. Você já havia pensado nisso antes? Isso se aplica para nossas circunstâncias também. Onde estou agora não é para onde estou indo. Quando Paulo disse que não havia sido desobediente à visão celestial, que tipos de desafios a sua obediência ele teve que enfrentar? Veja essa lista de contratempos e circunstâncias difíceis. Deus deve ter dado a ele força, mais que suficiente para passar pelas mais pesadas provas. Longas viagens caminhando pelos mais diversificados tipos de terreno e outros meios de transporte perigosos, trabalho exaustivo, encarceramentos, surras, chicotadas e apedrejamentos, ameaças de morte, 3 naufrágios, insônia e frio, fome e sede, e pobreza. Sim, ele passou por tudo isso, e mais. Porém, Paulo, o grande apóstolo, pensa nisso como pequenas aflições. Embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois os nossos sofrimentos leves e momentâneos estão produzindo para nós uma glória eterna, que pesa mais do que todos eles. Naquele mesmo capítulo, antes de dizer a Agripa, não fui desobediente à visão celestial, ele olhou para aquele rimal e disse: considero-me feliz. Amo esse versículo. Quero escrever um livro intitulado Considero-me Feliz. Não é um bom título. Você sabe como funciona. Se achamos que vamos ficar deprimidos, nos consideramos deprimidos. Sou deprimido. Por quê? Porque estamos pensando nisso. Bem, é tempo de nos considerarmos felizes. Isso não faz você começar a ficar feliz só de pensar? Então, o que ajudou Paulo, quando ele passou por todas aquelas coisas? Uma grande visão. Seu sonho era muito maior do que qualquer aflição da vida. Ele poderia se considerar feliz por causa do chamado de Deus em sua vida. A visão nos estica. O sonho de Paulo o esticou, o expandiu. A visão o ajudou a se tornar o que ele nunca se tornaria sem ela. Ele aprendeu que a jornada é mais importante do que o destino. O louvor ungido e real acontece quando nos lembramos do que tivemos que enfrentar. É como nas Olimpíadas. Quando aqueles atletas sobem no pódio e recebem suas medalhas de ouro, frequentemente acabam chorando. Não choram pelo momento da entrega das medalhas, mas porque pensam em todas as coisas que tiveram que suportar para chegar lá. As bolhas nas mãos, os ligamentos rompidos, as muitas vezes que não puderam sair como qualquer pessoa comum, pois estavam treinando. Não choram porque pensam no momento da premiação, pensam na jornada. É isso que é louvor. Não louvamos a Deus apenas porque nos sentimos bem agora. O louvor ungido e real acontece quando nos lembramos do que tivemos que enfrentar. Conseguimos. Sim, estou emocionado porque pensei que não venceria, mas consegui. Louvado seja Deus. Você já deu uma medalha de louvor a Deus? Talvez as outras pessoas não tenham entendido. Porque elas indagam. A música nem era tão boa assim. Elas não entendem que você não está pensando apenas naquele momento, mas em tudo pelo que passou. Algo partiu seu coração alguma vez, e você achou que não conseguiria, mas Deus foi fiel, e agora você se sente maravilhado com a medalha de ouro. Isso estica você. A visão que Deus nos dá nos estica.
Estudos mostram que uma pessoa normal utiliza apenas 5% de sua habilidade mental. Muitas pessoas nem mesmo se colocam em situações que as force a aumentar sua fé, seu talento ou seus recursos. Um elástico é ineficaz a menos que seja esticado. Na verdade, podemos dizer que um elástico não cumpre sua função até que seja esticado. O mesmo é verdade para nós. O que está esticando você agora? Seu trabalho? Seu ministério? Ou você está satisfeito em sua zona de conforto? Ai de vocês que vivem tranquilos em Sião. O sonho de Paulo o esticou. A visão dada por Deus o ajudou a tornar-se o que jamais se tornaria sem ela. A maioria das pessoas evitam esticar-se. É por isso que Deus frequentemente tem que trazer algum tipo de motivação para que nos estiquemos. Não o faremos naturalmente. Uma vez, ouvi uma história sobre um multimilionário do Texas que estava fazendo um churrasco no quintal de sua enorme fazenda. Centenas de convidados compareceram àquele evento de prestígio. Ele pediu para que alguns homens caminhassem com ele até a piscina. Quando chegaram lá, ficaram chocados ao ver a piscina cheia de jacarés. Alguém lhe perguntou o porquê daquilo. Ele explicou que a principal característica que ele admirava numa pessoa era a coragem. Então, ele havia feito uma promessa de dar metade de sua fortuna para o homem que nadasse na piscina cheia de jacarés. Quando eles deram meia volta, para voltar para o churrasco, ouviram uma pancada na água. Ao virar-se, ficaram surpresos ao ver um dos homens nadando mais rápido que podia enquanto os jacarés o perseguiam e o abocanhavam. De alguma forma, o nadador conseguiu chegar inteiro ao outro lado da piscina. O milionário ficou tão impressionado que deu 2 tapas nas costas do homem e disse: "Nunca havia visto tanta coragem e ousadia em toda a minha vida. Darei a você metade de tudo o que possuo. Apenas diga-me o que você quer." O homem respondeu: "Eu só quero encontrar a pessoa que me jogou na piscina. Deus já lhe colocou em algo com o qual você nunca teria se envolvido voluntariamente?" Sucesso é enfrentar os desafios da vida e não retroceder. Toda pessoa que já foi um instrumento de Deus teve que ser esticada. Quando Eliseu orou pelo menino morto, ele se debruçou sobre o garoto. Depois disso, aconteceu o milagre. A fim de alcançar um milagre, sua fé e suas ações terão que ser esticadas como nunca antes. Sucesso é enfrentar os desafios da vida e não retroceder. John F. Kennedy contou a seguinte história sobre seu bisavô, Thomas Fitzgerald, que cresceu na Irlanda. No interior, havia paredes de pedras irregulares que separavam os campos. Quando ele era pequeno, ele e seus amigos gostavam de escalar aquelas pedras. Às vezes era muito difícil, então para ajudá-lo a conseguir, Fitzgerald jogava seu chapéu do outro lado da parede, para que ele não tivesse escolha. Isso motivava. Agora tenho que conseguir. Não posso ir embora sem meu chapéu. Acho que alguns de nós precisam fazer a mesma coisa. Se jogarmos nosso chapéu para o outro lado da parede, ou da montanha, ou do obstáculo que estamos enfrentando, nos motivaremos a nos esforçar mais, a nos esticar. Nossa ação também informa ao inimigo que não planejamos desistir. Seja o que fizermos, almejamos o sucesso, pois há algo importante para nós lá. A maioria das pessoas ficam vulneráveis quando são esticadas. Assim como um elástico fica mais propenso a arrebentar quando é esticado, isso também acontece conosco, quando nos esticamos para alcançar a visão de Deus. Ficamos vulneráveis quando nosso sonho faz com que nos estiquemos. Lembre-se de que toda pessoa que já foi esticada, foi também tentada a desistir pois se sentiu desencorajada. Por isso, precisamos nos rodear de pessoas que nos encorajam. E a forma mais fácil de receber encorajamento é encorajando. Davi e Jonatas. Jonatas encorajava Davi. Mas, mesmo quando ele já não tinha mais Jonatas, a Bíblia diz que Davi fortaleceu-se no Senhor. Ele não queria desistir, apesar de estar desencorajado. Ele conhecia essa verdade. Quando paramos de nos esticar, as pessoas ao nosso redor param de se esticar. Precisamos de afirmação quando nos esticamos. O momento mais importante para encorajar uma pessoa é quando ela está em risco. Outra coisa que nunca aprendemos é que não devemos parar de nos esticar. Uma palavra que você nunca encontrará na Bíblia é aposentadoria. Devemos nos esticar e esticar e esticar pelo resto de nossas vidas.
Acredite em si mesmo. Antes de poder descobrir o que Deus nos chamou para fazer, ou antes de alcançarmos todo o nosso potencial, temos que encontrar uma base duradoura, sobre a qual construir nossa autoestima. Assim como nossas crenças podem nos fazer avançar, nossa baixa estima pode nos travar. Ela consiste no comitê da nossa mente, que nos diz que não somos capazes, que não merecemos e que nunca conseguiremos. Sua baixa estima produz que pensamentos? Desafio você hoje a trazê-los à luz e expô-los à palavra de Deus. Não deixe que eles controlem você ou decidam seu futuro. Recuse transformar qualquer pensamento em uma palavra que contradiga o que Deus diz sobre você. Não podemos declarar morte sobre nossos sonhos e esperar vê-los se realizarem. Paulo diz: Deus nos escolheu nele antes da fundação do mundo. Mesmo se ninguém nos valorizar ou mostrar amor de alguma forma, esse versículo quebra e dissipa toda rejeição, nos informando que Deus nos escolheu. Imagine, você foi criado por Deus e desenhado para um propósito específico em um tempo e um lugar precisos. Uau! Você foi criado para ocupar um determinado lugar que ninguém mais poderia ocupar. Você foi escolhido. Então, pare de tentar ser outra pessoa. Se desistirmos de ser quem somos, acabaremos sendo mais uma pessoa que Deus não precisa. Ele nos criou de uma forma precisa, para um propósito específico, que somente cada um de nós poderá cumprir. Pense sobre isso. Apesar do que gostamos, ou não em nós mesmos, devemos nos sentir bem, porque Deus nos escolheu. Pare de duvidar de si mesmo, e de competir com os outros. Ninguém pode tomar o que Deus reservou para você. Hoje você tem uma escolha: deixar que os outros determinem seu valor, ou deixar que Deus faça isso. Deus viu tudo o que havia feito, e tudo havia ficado muito bom. Antes de nascermos, Deus já nos havia visto, e conhecia o propósito específico para o qual fomos designados, então nos deu os dons que precisaríamos. Ele olhou para nós, e disse: muito bom. Hoje você tem uma escolha: deixar que os outros determinem seu valor, ou deixar que Deus faça isso. Você pode aplicar isso sobre si mesmo também? É importante que sim, pois os outros nos tratam da mesma forma como nos tratamos a nós mesmos. Se você não gosta da maneira como as pessoas lhe respondem, pare e pergunte: que mensagem estou passando? A fim de sermos bem tratados, temos que enviar a seguinte mensagem: sou alguém porque Deus me fez alguém. Portanto, me sinto bem comigo mesmo. Estamos falando aqui sobre a força interior que faz com que, quando entramos numa sala, os outros perguntem: quem é aquele? Não fazem essa pergunta por causa de nossa aparência física, mas porque nossa presença tem impacto. Não é orgulho, é apenas autoestima saudável baseada na opinião de Deus sobre nós. Eu chamo isso de Deus estima. Quando a temos, ela afeta a forma como conversamos, nos candidatamos a um emprego, ministramos e até como oramos. Isso mesmo, se pensamos que não temos valor, oramos com menos fé e concluímos que as promessas de Deus não são para nós. Estime quem você é e desenvolva o que Deus lhe deu. Pare de desejar ser outro alguém. Você tem uma combinação única dos dons e talentos de Deus e tem um destino especial na terra. Gideão é um exemplo de alguém que não estava exatamente numa fila de voluntários. Ele não estava esperando ser esticado ou usado por Deus. Na verdade, ele estava se escondendo debaixo de um carvalho seco com medo dos inimigos midianitas. Então, veio o anjo do Senhor, dizendo: você é um poderoso guerreiro. Gideão não se considerava mas Deus enviou um anjo para ajudá-lo a se enxergar dessa forma. A história continua e conta como ele organizou seu exército. Quando ele tocou a trombeta, 32.000 israelitas se alistaram para lutar contra o exército midianita. Na verdade, aquilo não foi tão surpreendente, pois os midianitas tinham 250.000 homens, logo 32.000 era apenas uma gota no balde. O que Deus decidiu fazer foi incrível. Ele decidiu diminuir o exército. Primeiro, fez Gideão desconvidar aqueles que estavam com medo, que eram muitos, 22.000 para ser exato. Agora, o exército contava com 10.000 homens, e os midianitas não haviam perdido nenhum homem de seu exército. Veja, às vezes Deus nos diminui para nos salvar. Pode parecer que você esteja em desvantagem de alguma forma em sua vida, mas sempre que Deus nos diminui, é para nos levar de volta à nossa fonte.
Não há lugar melhor e mais seguro do que estar no centro da vontade de Deus, mesmo se parecer ser desvantajoso. Com Deus existe subtração abençoada. É quando Ele nos diminui, para desenvolver nossa fé nele. Gideão obedeceu quando Deus lhe mandou levar os homens para beberem água. E ele percebeu como eles bebiam. Aqueles que usaram as mãos para beber a água seriam aqueles que Deus usaria para trazer a vitória a Israel. Então, dos 10.000, restaram apenas 300. Por que os que usaram as mãos? Acho que é porque os homens que usaram as mãos tiveram que ter as mãos vazias. Tiveram que deixar as armas de lado, a fim de colocar a palma na água. É como se Deus estivesse dizendo: venham a mim com mãos vazias. Deixem suas armas carnais. Não usarei nada de que vocês dependem para vencer essa batalha. Além disso, aqueles que mergulharam as mãos na água, acabaram com as mãos limpas. Deus quer usar pessoas que têm mãos vazias, limpas. Isso representa um nível de consagração e santidade que precisamos ter quando Deus quer nos usar contra o diabo. Ele quer usar pessoas que obedecem sem hesitação. Por fim, Gideão percebeu que, nem por força, nem por violência, mas pelo meu espírito, diz o Senhor dos Exércitos. Ele entendeu que Deus havia reduzido o número de homens, para que compreendessem que números não importam, onde a força dele ocupa o primeiro lugar. Deus era seu refúgio, sua força. Precisamos ter cuidado ao colocar nossa confiança em números. Davi sofreu seu maior julgamento, quando ele fez um censo de Israel. Há duas coisas que devemos lembrar sobre números, quando dizem respeito a Deus. Nunca permita que os números louvem você. Nunca se permita louvar os números. Deus sozinho tinha a vitória em suas mãos. A fraqueza de Gideão não seria explorada pelo inimigo. Ao invés disso, seria usada pelo Senhor dos Exércitos para mostrar seu magnífico poder. O pior pesadelo do diabo. Depois, o que Deus disse para Gideão fazer? Ele disse: quero que você vá e ouça o que está acontecendo no acampamento do inimigo. Então Gideão levou seu servo consigo e foi até lá. Aquela foi uma ordem estranha. A fim de fazer com que Gideão tivesse confiança, Deus mandou que ele fosse ouvir o que seus inimigos estavam dizendo sobre ele. Ele queria mostrar-lhe como ele era visto com os olhos de Deus e com os olhos dos inimigos. O mesmo vale para nós. Se pudermos nos enxergar através dos olhos do inimigo, nossa confiança aumentará. Deus precisou que Gideão acreditasse que poderia fazer o que ele lhe havia ordenado. Então, a fim de construir sua confiança, o Senhor lhe disse: esconda-se atrás de uma moita e ouça o que os midianitas estão falando sobre o seu potencial. O pior pesadelo do diabo é que eu e você acordemos e reconheçamos nossa autoridade em Cristo. Foi assim que ele ouviu sobre o pesadelo. Um dos soldados inimigos havia tido um pesadelo sobre a invasão de Gideão. O pão de cevada representava o exército de Israel e também representa o pão, ou a palavra de Deus. Uma palavra do Senhor faz com que o diabo tenha pesadelos. Uma pessoa, como Gideão, que não tem nada com que começar, dinheiro, nem poder, nem nada, pode demolir a fortaleza do inimigo com uma única palavra de Deus. Pense nisso. O pior pesadelo do diabo é que eu e você acordemos e reconheçamos nossa autoridade em Cristo ao invés de resmungar: eu sou o menor de todos, sou o menor das tribos, tenho tanta coisa contra mim. Quando descobrimos nosso propósito e como Deus quer que abordemos a batalha para vencer, saberemos que a vitória já é nossa, e isso deixará o diabo preocupado. Essa é a forma como tem que ser, você não acha? São as forças do acampamento do inimigo que devem ficar preocupadas, não os ungidos do Senhor. Mas, frequentemente, o contrário acontece. O acampamento errado é que se aflige. O pior pesadelo do diabo é que enxerguemos além de nossa visão terrena e vejamos com os olhos celestiais, como Gideão fez quando ouviu o que estava acontecendo no acampamento dos midianitas. O inimigo sabe que ele já é derrotado e espera desesperadamente que não saibamos disso. O pior pesadelo do diabo é que nós saibamos o que estão falando sobre nós no acampamento do inimigo. Quando Gideão ouviu quão temeroso estavam os soldados de Midian, sua fé decolou a ponto de poder dizer: creio que posso fazer qualquer coisa.
Pois, como o homem imagina, assim ele é o que seu inimigo e seus companheiros têm falado sobre você e o seu potencial. Asseguro-lhe que você ficaria surpreso em saber. Lembro-me de que, quando o Senhor me chamou para pregar, eu me senti como Gideão. Sou pobre. Sou da pequena tribo de Benjamim. Sou o mais jovem da minha família. Em outras palavras, eu sou um ninguém. Essa é uma atitude autodestruidora que é muito comum. Isso é o que muitos de nós dizem em meio às suas batalhas. Estou derrotado, não tenho nada. Não tenho talentos, não sou especial, sou apenas mais um. Enquanto isso, no terreno inimigo eles estão tendo pesadelos conosco. A única esperança deles é que nos aprisionemos em nosso antigo modo de pensar. Se não respondermos ao sonho de Deus para nossas vidas, o inimigo vencerá. Se ele puder fazer com que achemos que não ouvimos Deus, talvez consiga prevalecer. O que quero lhe dizer é que você é mais importante do que imagina ser. E pessoas importantes fazem coisas importantes. Acredite, você pode. Construa seu negócio, conquiste aquele diploma, inicie aquele ministério, faça nascer aquele sonho. Se você pode acreditar, você pode ser alguém. Não desista. Não é tempo de retroceder. Não é tempo de perder a coragem. Não é tempo de processar o que está acontecendo com você. É tempo de dizer: Deus, mostra-me quem eu realmente sou em ti, do que eu sou capaz. Este é o momento de ver as coisas de forma diferente. Gideão liderou seu pequeno exército na batalha contra 250.000 homens, e tudo o que eles possuíam era uma trombeta e jarros frágeis que continham tochas. Quando Gideão disse: quebrem os jarros, as tochas se acenderam. Os soldados inimigos entraram em pânico e começaram a matar tudo à sua frente, ou seja, uns aos outros. Gideão e seu pequeno exército devem ter ficado segurando as tochas boquiabertos. Veja, a quebra dos jarros representa o desejo de sermos quebrados, para que a luz de Deus brilhe em nós. O sonho dele para nossa vida pode ser realizado mesmo em face de dificuldades insuperáveis. Será que se Deus nos quebrar ainda confiaremos nele e tocaremos a trombeta para glorificá-lo? Será que podemos passar por uma experiência difícil, um problema financeiro, um divórcio, uma perda de emprego, e ainda manter nossa tocha de fogo santo? Então, alcançaremos a visão. Acreditaremos que vamos conseguir. Tomaremos posse do poder do nosso sonho, do destino que Deus colocou em nosso espírito quando nos criou. Revisão. Você alcançará a visão. Deus é quem dá visões. Peça sua a Ele. As visões fazem 4 coisas: nos paralisam, nos enviam, nos fortalecem e nos esticam. Deixe que a história de Gideão lembre você de 3 coisas: como Deus lhe vê, a importância da obediência e o poder do quebrantamento. Lembre-se, o inimigo é quem deve ter pesadelos, não você. Capítulo 4. Agarre seu sonho. Bem, se alguém me desse uma ajuda na vida, eu poderia até conquistar alguma coisa. Quantas vezes você já ouviu ou disse algo do tipo: muitas vezes as pessoas colocam as mãos no bolso e assistem a vida passar, esperando por um momento de sorte, achando que são relegadas para segundo plano. Descobrir o desejo de Deus para nossas vidas não deveria depender da sorte ou do acaso. E apesar da forma como a vida tem nos tratado, o sonho dele não vai desistir de nós e nos jogar no lixo. Ele não é limitado por nossas circunstâncias. Afinal de contas, é o mesmo Deus que pegou nada e o transformou em algo, esse grande mundo inteiro. Ele pode e irá fazer o mesmo em sua vida, mesmo que você a considere uma derrota. Ao nos conectarmos com Jeová, temos esperança porque Ele é especialista em pegar o nada e o ninguém e transformá-los em algo lindo. Aqui está o porquê. Os velozes nem sempre vencem a corrida, os fortes nem sempre triunfam na guerra, os sábios nem sempre têm comida, os prudentes nem sempre são ricos, os instruídos nem sempre têm prestígio, pois o tempo e o acaso afetam a todos. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal, e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça, que caem inesperadamente sobre eles.
O tempo e o acaso afetam a todos. Outra forma de dizer isso é: Deus dá a todos uma chance de destino. Ele nos criou para algo, e não apenas para ocupar um espaço na Terra por um período e usar um pouco de oxigênio. Você quer fazer a diferença ou apenas ocupar espaço? Colidindo com nosso destino. O tempo e o acaso afetam a todos nós. Você sabe o que a palavra acaso significa nesse contexto? Significa colidir com nosso destino. Isso significa que estamos destinados a uma colisão com a vontade de Deus para nossa vida. Ele planejou que colidamos com nosso destino. Bem antes de você ser criado, havia um pequeno espermatozoide entre milhares de outros correndo para ser você. Milhões deles nadavam, tentando chegar àquele ovo. E você venceu. Foi 1 em 1 milhão. Você é um vencedor, não um acidente. Uma semente e um ovo não podem se unir e se tornarem um ser vivo se Deus não conceder vida. Ninguém é um derrotado. Toda vida tem um destino. Deus deseja que cada um de nós colida com seu destino. Ele quer que saibamos por que nascemos. Portanto, há uma promessa e um aviso nessas palavras. A promessa é que cada um de nós tem um destino ordenado por Deus. O aviso é que podemos perder nosso destino quando o momento certo chegar se estivermos envolvidos em algo com o que não temos nada a ver. Nosso destino está conectado a um tempo específico. Além do mais, ninguém sabe quando virá a sua hora. Assim como os peixes são apanhados numa rede fatal e os pássaros são pegos num laço, também os homens são enredados pelos tempos de desgraça que caem inesperadamente sobre eles. Visto isso, o aviso de Deus para nós é que não nos deixemos distrair ou confundir pelas armadilhas do diabo quando estivermos colidindo com nosso destino, ou correremos o risco de perder nosso momento para sempre. Satanás se torna ativo em nossas vidas quando vê que estamos prestes a alcançar nosso destino. Ele tenta lançar em nós todas as redes que puder. Uma rede é qualquer coisa que nos confina e controla, que nos impede de caminhar com Deus. Pode ser uma rede de vícios, álcool ou drogas, ou de ofensa e falta de perdão. Ninguém quer ficar preso numa rede, ou em algo do tipo, e perder sua chance de liberdade. Quando capturados por uma rede, os peixes não podem nadar, os pássaros não podem voar, e nós não podemos cumprir nosso sonho ou destino. Satanás se torna ativo em nossas vidas quando vê que estamos prestes a alcançar nosso destino. Vejo muitos jovens falando o seguinte: vou entregar minha vida a Jesus quando eu estiver pronto. Vou me divertir um pouco primeiro. Eles estão amarrados na rede da popularidade, das festas e da pressão dos colegas. Outros ficam presos em redes de relacionamentos errados e perdem o momento de seus destinos. O tempo e o acaso já estão predestinados, prontos para cada pessoa. Porém, se estivermos presos numa rede de pecado e amargura, seremos impedidos. Peça a Deus para fazer algo quanto a isso. Peça para que ele faça como fez com André, que estava envolvido com suas redes quando Jesus foi até ele e disse: siga-me. André nunca o havia visto antes. Jesus não esperou por uma resposta. Não deu a ele muito tempo para pensar, apenas disse: siga-me. E André largou as redes e o seguiu. O que teria acontecido se ele estivesse enroscado em suas redes? André não perdeu o encontro com seu destino. Quando o destino bateu à sua porta, ele largou as redes. Agarrou seu futuro e se tornou um discípulo de Jesus. Todo o reino de Deus estava conectado naquele momento. Já conheci pessoas que não puderam cumprir o chamado de Deus de ir ao mundo e pregar o evangelho, porque estavam enroscadas na rede da dívida financeira. Todos nós conhecemos solteiros e solteiras que estavam tão enrolados num relacionamento errado que não puderam enxergar quando a pessoa certa apareceu. Não deixe nenhum tipo de rede lhe impedir. Você está enroscado em algum tipo de rede que pode potencialmente lhe impedir de fazer o que Deus planejou. Largue a rede e siga Jesus. Esse é seu tempo de colidir com seu destino. 6 etapas para um sonho. Quero apresentar uma sequência de como nosso sonho ou visão se desenrola, para que você possa agarrar cada passo que vier a acontecer. Eu identifiquei essas 6 etapas na seguinte ordem: 1. Imaginar. 2. Compreender. 3. Tomar posse. 4. Perseguir. 5. Conseguir. 6. Ensinar.
Essas são as 6 etapas de como um sonho nasce dentro de nós. Vamos dar uma olhada em cada uma delas separadamente. Imaginar. Essa primeira etapa é como, o que eu disse no capítulo anterior, pode ser apenas um pensamento, algo que não significa muito para os outros ao seu redor, mas para você é como uma revelação. Simplesmente não vai te deixar. Você tem esse pensamento várias vezes em sua mente. Cara, será que eu realmente poderia fazer isso? Eu poderia fazer isso. Eu me vejo fazendo isso. Poderia mesmo acontecer. Compreender. Não podemos ficar na primeira etapa para sempre. Na verdade, quando não paramos de pensar naquela ideia inicial, inevitavelmente começamos a contá-la para outras pessoas. Daí, não a apresentamos como algo concreto, mas lançamos apenas uma ideia e exploramos a possibilidade dela. A partir disso, ela passa a ser mais que um pensamento. Agora que já estamos comentando com os outros, significa que já compreendemos o pensamento inicial. Já fomos muito além de simplesmente imaginar, estamos falando e pensando sobre ele. Essas 2 etapas podem soar familiares para você. A maioria das pessoas chega até aí. Mas, muitas vezes, em algum lugar entre a etapa 2 e 3, o sonho morre fazendo com que elas não avancem para o estágio seguinte. Tomar posse. A etapa 3 é aquela em que tomamos posse. Aqui é onde pagamos o preço. É a etapa que vai além de simplesmente comentar sobre a ideia, pois temos que entrar em ação, tomar posse do sonho e correr um pouco de risco. Decidimos que já rodeamos muito aquela montanha e vamos conquistá-la. Firmamos nossos pés na ideia e vemos se ela é forte o bastante para nos aguentar. Nesse estágio, acreditamos que com Deus todas as coisas são possíveis. Começamos a pagar o preço ao nos preparar para cumprir nosso sonho. Um autor desconhecido disse: "O final vale o esforço. Faça o que tiver que fazer. Diga: estou embarcando neste navio. Estou cansado, suado, trabalhando em 2 empregos, mas estou tentando. Já tomei posse. Saiba que se não há choro, não há colheita." Perseguir. Após agarrar o sonho e gastar um pouco de suor com ele, realmente assumimos um compromisso. Agora ninguém pode nos desviar do caminho, pois somos como maníacos numa missão. Não conseguimos pensar em mais nada. Nem mesmo nossa família pode nos parar. Temos aquele brilho no olhar e os olhos de um tigre caçador. Conseguir. Chegamos lá. Recebemos o grande prêmio. Pagamos o preço, finalizamos a caminhada, e estamos muito felizes por isso. Agora, não teremos que viver o câncer da vida chamado arrependimento. Meu pior pesadelo é estar sentado numa cadeira de balanço daqui a 40 anos dizendo quando for velhinho, não quero olhar para trás e ver um monte de sonhos perdidos. Quero poder dizer eu consegui isso e aquilo também. Ensinar. Não há sucesso sem sucessor. Paulo teve Timóteo. Elias teve Eliseu. Moisés teve Josué. Quem é seu mentor? E você é mentor de quem? Minha mãe, Kai Franklin, é maravilhosa. Ela é uma filha de um total de 27 filhos. Isso mesmo, ela tem 26 irmãos e irmãs. Ela me ensinou tanto sobre as coisas de Deus. Todo o sucesso ministerial que já tive, deve-se em grande parte à sábia influência dela em minha vida. Quem é seu mentor? E você é mentor de quem? Meu pai costumava pastorear uma pequena igreja de 30-40 membros na Carolina do Norte. A fim de suprir todas as necessidades e continuar no ministério, ele teve de complementar sua renda vendendo comida a funcionários de uma fábrica. Quando o dinheiro faltava, mamãe fazia biscoitos caseiros. Papai tinha uma caminhonete antiga com um trailer atrás. Ele escreveu ao lado do trailer refeições do Bill sobre rodas. Às 4h30 da manhã, ele dirigia até as fábricas de algodão e de móveis e vendia os biscoitos quentinhos da janela do trailer. Hoje sou abençoado devido aos grandes sacrifícios que meus pais fizeram para manter minha família no ministério integral. Eles não apenas acreditaram, mas também me ensinaram que eu posso. Revisão. Agarre seu sonho.
Deus criou algo para você. Você tem um destino, e Ele quer que você o conheça e tome posse dele. Na maioria das vezes, descobrimos nosso destino em 6 etapas: imaginar, compreender, tomar posse, perseguir, conseguir, ensinar. Uma vez tendo agarrado o seu sonho, permaneça nele apesar das dúvidas e das dificuldades que surgirão. Livre-se de qualquer coisa que mantenha preso. Confie em Deus durante todo o percurso. Mantenha o foco nele. Ele abrirá um caminho para que seu sonho se realize. Se você gostou, por favor, deixe o seu joinha, se inscreva, compartilhe o vídeo com seus amigos. Até o próximo vídeo.